Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Fernando Maranzato e hoje eu vou ensinar para vocês como incluir vários registros de uma única vez em uma única chamada na REST API com Node.js numa SQL. Mas antes disso, vou fazer um agradecimento especial ao Rui Almeida, lá de Portugal, que me fez essa pergunta. Além dessa, eu recebi outras perguntas também semelhante a isso. Eu vejo o pessoal se confundindo bastante. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês essa situação na prática. Então vamos lá. Aqui na esquerda, como você pode ver no Postman, é um exemplo do que a gente quer fazer agora. A gente tem aqui um único atributo, users, que são os usuários, e eu estou passando um array de usuários. Então vamos supor que eu tenho um cadastro de usuários e eu quero incluir vários usuários de uma única vez. Aqui, como você pode ver, eu tenho dois objetos que estão dentro de um array, eu estou passando todos os atributos de cada usuário aqui. Então o que eu preciso alterar na minha API para poder fazer isso? A princípio, o que eu vou estar fazendo? Como você pode ver, eu faço uma validação aqui usuário por usuário, para saber se ele já está cadastrado. A princípio eu vou remover essa validação, vou comentar ela, porque não é o foco desse vídeo ainda. Eu quero principalmente mostrar para você como inserir vários registros de uma única vez na chamada. É que o caso de usuário ele é um pouco mais específico, que a gente tem bastante validação em cima dele. Mas eu estou usando ele como exemplo para aproveitar a tabela que eu já tenho aqui. E por enquanto eu também vou comentar esse bloco aqui no qual a gente gera o password hash. Depois a gente vê como que a gente vai trabalhar em cima disso. Enfim, o que nós temos aqui? Nós temos uma query, onde a gente está inserindo, e aqui a gente está passando atributo por atributo de um único registro. Então essa query, do jeito que ela está aqui, ela vai inserir quantos registros no meu banco de dados? Apenas um, concorda? E quais são os atributos? Os atributos eles estão definidos aqui dentro de um array. Eu tenho aqui um array, então, que eu estou passando o e-mail e o password, só que criptografado também. Então, a princípio, vamos alterar esse cara aqui para passar o password, que é esse cara aqui. Só para ficar didático para a gente entender melhor. E aí a gente vai para um breakpoint para fazer um debug aqui por enquanto. Você já usou essa ferramenta de depuração do Visual Studio Code? Se ainda não, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Então eu vou salvar e vou fazer uma chamada. Vamos ver como que está até agora. Pronto, ele parou aqui onde a gente colocou o breakpoint. Então ele criou uma query, do jeito que ela estava antes. E aí depois a gente tem aqui o seguinte. A gente tem rec.body, só que a gente não tem mais o atributo e-mail. Porque o que a gente tem dentro do rec.body? Se a gente colocar aqui para ver a variável como que ela está, a gente tem aqui users, um atributo users, que é um array de objetos, olha só, um array de objetos, no qual eu tenho o e-mail e o password, que é exatamente o que eu estou passando lá no Postman. Então, a primeira alteração que eu pensei em fazer aqui foi colocar rec.users, apenas um único atributo. Então, eu vou passar reto aqui, ele vai dar erro pra gente, embora tenha dado usuário criado com sucesso aqui por enquanto, porque não está tratando isso corretamente. Na verdade ele não deu erro, mas o que aconteceu aqui, porque a gente não fez nenhum tratamento, se a gente consultar agora o banco de dados, a gente vai ver que só tem valor nulo, porque aqueles atributos que a gente passou não existem. Então eu vou fechar isso por enquanto e vou voltar aqui. O que a gente tem que fazer aqui então? Em vez da gente passar os atributos isolados, a gente pode simplesmente pegar rec.body.users para passar já o array. Então já estou passando um array aqui para o meu objeto, só que aqui o que muda, em vez de eu passar aqui atributo por atributo, eu preciso remover esse item e ficar com uma única interrogação, e eu estou passando já um array de outro array. Então o SQL vai a princípio entender e vai fazer a inserção de vários registros ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo por enquanto. Vamos lá. A gente inseriu aqui, ele parou no breakpoint que a gente colocou. Agora a minha variável existe, só que aqui dentro eu tenho um array de objeto. Só que tem um detalhe, não sei se você já reparou. No JavaScript, um array de objeto, eu tenho chave e valor, ou seja, eu tenho um atributo de um lado aqui na esquerda e o valor desse atributo na direita. Eu tenho aqui o nome do atributo na esquerda e o valor dele. E isso é um problema, porque na sintaxe MySQL eu não coloco
nome da coluna e o valor da coluna aqui. Eu só passo os valores. Então acho que vai dar um erro aqui, vamos ver. A princípio não deu erro ainda, deu um ok. Mas vamos ver como que está lá no banco de dados. Se a gente selecionar a tabela, a gente vai ver que ele inseriu objeto e objeto. Não faz muito sentido, né? Por quê? Porque a gente passou um array da forma correta, mas o valor desse array, ele só era um objeto. Ele não tinha o valor do atributo ali, então a gente tem que fazer uma transformação de dados. Como que a gente vai transformar então? Como você pode ver, não foi um bug, ele não deu nenhum erro aqui de stack trace. Ele deu um erro lógico, então o valor que foi inserido foi incorretamente. Então pode ver que ele não está errado a sintaxe, está com erro lógico aqui. Então a gente precisa transformar esse dado. O que a gente vai fazer? Eu vou criar uma constante aqui em cima, chamá-la de users. E aí eu vou utilizar o map da minha array de JavaScript. Se você ainda não sabe o que é map, dá uma conferida nesse vídeo acima também, que eu fiz um vídeo específico sobre isso para tirar suas dúvidas. Mas em resumo, o map ele vai transformar os dados de um array. Você vai ver isso na prática aqui. Então eu vou colocar rec.body.users.map. E aqui dentro eu vou criar a referência da iteração de cada item do meu array. No caso é o user. Vou usar aqui o array function e eu vou retornar alguma coisa aqui. E o que eu tenho que retornar? Um array. E o que acontece aqui dentro? Dentro do meu array eu vou colocar os valores que eu quero retornar, sem o nome dos atributos. Ou seja, user.email e user.password. Agora, se eu pegar essa constante que eu criei e passar aqui no lugar do rec.body.users, vamos ver como é que vai ficar? Vou colocar um breakpoint aqui também, só para a gente ter uma ideia de onde que ele vai parar e o que vai mudar. Então eu estou aqui dentro de rec.body. Como você pode ver, rec.body.users está aqui um array de chave e valor. Se eu avançar e der um F10, você vai ver que ele criou aqui para mim a minha variável users. E ela não tem chave e valor, como você pode ver. Ela só tem valor. Então é um array com os valores de cada usuário. E é exatamente isso que eu preciso passar aqui para minha query. Vou dar um F10, vou dar um F5 agora para ele concluir. Como você pode ver, ainda tem um erro aqui, que ele está mostrando aqui para mim, ó, que eu estou abrindo parênteses uma vez, depois eu estou abrindo de novo. Isso é porque essa biblioteca aqui, ela está transformando para mim o array numa tupla. Já que ele está transformando para mim o array numa tupla, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que simplesmente remover esse parênteses aqui. Que ele já vai fazer para mim o trabalho de acrescentar os parênteses e a vírgula depois. Como você pode ver, a vírgula já está aqui, ó, entre os atributos, né? Entre os valores, entre os usuários. Então salvei de novo e vou executar. Vou dar um F10, F10 de novo e vou dar um F5. Opa, agora não deu mais erro. Vamos ver então. Parece que deu tudo ok aqui. Então vamos ver se inseriu no banco de dados. Olha que legal. Então agora eu tenho aqui o usuário 3 e o 4, já com os valores inseridos. Então eu consegui inserir múltiplos usuários de uma única vez. Só que tem um problema aqui, né? A gente inseriu a senha sem o hash. Então como que a gente vai acrescentar o hash aqui? Simples. Vou fechar aqui por enquanto. E a gente não está passando password aqui. A gente pode pegar simplesmente esse bloco de código que a gente comentou, sem o await, e vou colocar aqui, ó. E é claro que aqui, em vez de rec.body, eu tenho que substituir por user. Então, o bcrypt ele vai fazer a nossa senha hash aqui pra gente. E o await eu não coloquei porque dentro do map eu tenho uma interação aqui dentro. Essa interação não é assíncrona. Ou seja, esse async ele pertence ao meu método todo, mas ele não pertence ao meu map. Por isso que eu não coloquei o await. Então eu vou tirar os breakpoints por enquanto, vou salvar.
e vou incluir de novo, só que eu vou alterar os dados aqui só para não duplicar. Teste 2. Vou manter a senha igual. A princípio não deu erro. E se eu executar a minha query aqui, foi inserido aqui o teste e o teste 2 já com a senha criptografada. Por enquanto não vou incluir as validações que estavam aqui, porque eu quero deixar isso para um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito extenso. Mas uma única coisa só que eu vou fazer é incluir aqui o usuário que foi criado. Ou seja, em vez de colocar created user, eu vou colocar created users. E aqui dentro eu vou passar todos os usuários. Então vou pegar aqui rec.body.users, porque eu não quero pegar o usuário com a senha criptografada e nem sem criptografar também, mas aqui de qualquer forma eu preciso dar um map também, porque eu não quero trazer a senha nem criptografada e nem com ou sem o hash, eu não quero trazer ela. Então eu vou trazer aqui também user, vou abrir aqui chaves, user ponto, aliás, vou colocar aqui name, né, é o e-mail, aliás, user.email. Então vou trazer um array apenas com o e-mail de quem foi cadastrado. Então vou executar de novo, só que eu vou alterar de novo, vou colocar aqui um teste 4, teste 3 e teste 4. Nesse caso tem uma coisa que ficou errada aqui, que ficou faltando a gente colocar um return. Então vou colocar um return aqui, abre colchetes, chaves aliás, e fecha aqui. Eu vou alterar aqui só para a gente não ter problema também, José, e aqui vou colocar Maria. E por fim ele trouxe aqui o e-mail dos usuários que foram criados. Bom, e é assim uma maneira prática de incluir vários registros no banco de dados com uma única chamada na REST API com o MySQL. Se você gostou da didática, dá uma olhadinha nos links abaixo com alguns cursos que eu tenho em parceria com a Dunk Code. A gente tem curso de Angular, formação MinStack, que é bem completo, que na verdade a gente vai abranger não só o front-end, mas também o back-end com projeto prático. E agora tem uma novidade, que é um curso de Git. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre Git e GitHub, dá uma conferida também abaixo. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, porque isso ajuda bastante a gente a crescer.